Boa noite, meu nome é Daiane. O meu é Nádia. Nós somos alunas do 8º semestre do curso de Nutrição na Faculdade Anhanguera de Brasília. Hoje nós vamos mostrar e falar um pouquinho para vocês sobre a introdução alimentar infantil. Como inserir os alimentos saudáveis para as nossas crianças. Como fazer os preparos dos alimentos. Antes de começar, a gente precisa lembrar que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que o aleitamento materno ele deve acontecer de forma exclusiva até o 6º mês da criança. Isso significa que não devem ser ofertados nenhum outro tipo de alimento para a criança, nem mesmo a água, porque o leite materno é um alimento completo e supre todas as necessidades da criança. Essa fase de introdução alimentar, ela deve acontecer do 6º mês até os 2 anos de idade da criança. As crianças também demonstram alguns sinais de prontidão, né? Como sentar, se senta sem um apoio, se consegue mastigar sozinho, se consegue se alimentar com o alimento na boca sem colocar para fora, se tem alguns reflexos, se eles conseguem pegar os alimentos e alguns objetos em formatos de pinça, com a mãozinha. A introdução alimentar, ela deve acontecer de forma gradativa. Isso significa que os pais não devem obrigar a criança a comer, até para não gerar nenhum tipo de trauma. Como a Nádia explicou, um dos sinais que a criança está pronta para se alimentar é o interesse pelo alimento. Um dos métodos que é muito utilizado para a introdução alimentar é o uso das papas. As papas, elas são alimentos que que são amassadas e ofertadas às crianças. Temos 2 tipos de papa, tem a papa salgada e a papa de fruta. A papa salgada normalmente são verduras, são legumes, são leguminosas, carnes, ovos, que são preparados sem a adição de sal ou excessos de gorduras. Nós incentivamos que esse preparo desse alimento para a criança nessa fase seja realizado com temperos naturais, que são como exemplos o açafrão, o tomilho, alho, cebola, que são alimentos que irão temperar a alimentação da criança e que serão de fácil aceitação. A papa de fruta, como o nome já fala, é a fruta amassada. É importante lembrar que os pais não devem liquidificar essas papas, para que elas não atinjam uma consistência tão líquida e percam algumas fibras que serão importantíssimas no processo digestório da criança. Todas as papas devem ser amassadas com um garfo, até para a criança começar a se adaptar à consistência normal dos alimentos. A partir do 7º mês, é interessante que os pais ofereçam durante o dia 2 papas salgadas, normalmente no horário do almoço e do jantar. No horário da manhã e no horário da tarde será ofertada a papa de fruta, né? E nesses intervalos, os pais ou os cuidadores devem oferecer à criança água para que ela comece a fazer essa ingestão. Normalmente, a água deve ser filtrada ou fervida. É importante também lembrar da orientação da OMS de manter o aleitamento até os 2 anos de idade. Mesmo que a criança comece a introdução alimentar, a mãe pode continuar ofertando o leite materno até a idade de 2 anos. Outro método utilizado para a introdução alimentar é o BLW, que sugere que a criança ela tem o desmame guiado pelo próprio bebê. Esse método explica que a criança ela tem capacidade de guiar a própria ingestão de alimentos e os pais, no caso, oferecem alimentos não na consistência pastosa, mas os próprios pedaços de cada alimento para que a criança possa comer. Aproveitando o que a Daiane falou, essas crianças têm alguns métodos, eles mostram esses métodos para a gente. Né? Elas próprias escolhem os horários das refeições, os momentos que as refeições têm que ser iniciadas, uma boa aceitação do alimento, se é cozido, se é cru, o tempo de cada refeição de uma para a outra, né? E a quantidade de refeição que vai ser inserida naquele momento. Com isso também, a gente, trabalhando mais um pouco, a gente pede que também os cuidadores devem ter um pouco mais de atenção e de disponibilidade para preparar esses alimentos, que seja um alimento saudável, um alimento agradável e de boa aceitação para a criança e num lugar adequado também.
É importante também a gente lembrar que a alimentação ela é recomendada após o 6º mês, né, quando a criança já está com 6 meses. As crianças elas têm que ter um livre-arbítrio de escolher o que ela quer comer. Isso também foi sugerido pela Organização Mundial da Saúde, né? E isso também com a Organização Mundial da Saúde vem falando do aleitamento materno, que a mãe tem que ter uma livre demanda de amamentação. Se a partir deste momento ela não consegue amamentar, a licença maternidade já acabou, ela pode fazer uma ordenha, né, manual, né, manter seu leite congelado, não vai perder as propriedades no congelamento, né? Se ela não conseguir isso, ela procure um profissional da saúde, um pediatra, que ele vai te falar uma fórmula melhor, né, para você introduzir e inserir essa alimentação saudável para o seu filho. Os pais e os cuidadores também devem ter a atenção de não ofertar alimentos industrializados para as crianças. É de conhecimento que a influência do mercado publicitário, a globalização e o trabalho da mulher fora do lar foram fatores que influenciaram a introdução de alimentos industrializados na alimentação da criança. Esses alimentos eles chegam às casas na forma de bolachas recheadas, de farináceos, de balas, de chocolates, sucos de caixinhas. E esses tipos de alimento não são indicados devido à alta quantidade de açúcares simples, gordura saturada, gorduras trans, gorduras de animais e a quantidade de sódio. E também esses alimentos têm baixa quantidade de carboidratos complexos e fibras. Tudo isso são fatores associados, né, para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, que infelizmente têm sido comuns em crianças. Essas doenças normalmente são a diabetes, as mais comuns são a diabetes, hipertensão e as dislipidemias. Para finalizar, nós queremos ressaltar a importância de uma alimentação saudável na vida da criança, porque ela tem um impacto muito relevante na qualidade do adulto que essa criança vai se tornar. E a seguir nós queremos mostrar alguns depoimentos de algumas mães de como foi a fase da amamentação e como elas conseguiram fazer a introdução alimentar na vida de seus filhos. Bom dia, eu me chamo Mariana, sou mãe de Catarina de 3 anos. Eu trabalho numa empresa por regime de CLT, então eu tenho licença maternidade de 4 meses. E eu sempre tive como um sonho da maternidade conseguir amamentar a minha filha até os 2 anos de idade, no mínimo até 6 meses. E foi um grande desafio para mim, por causa da licença maternidade de 4 meses. Isso foi um grande desafio. Eu peguei os 4 meses da licença, mais um mês de férias. Então eu fiquei 5 meses, consegui ficar 5 meses em amamentação exclusiva e consegui ficar até os 6 meses com a amamentação exclusiva. Catarina só introduzia alimentação na Catarina com 6 meses. E a introdução alimentar da Catarina, graças a Deus, foi muito tranquila. Eu sou nutricionista e tinha também a introdução alimentar como um grande desafio, mas graças a Deus foi bem tranquila a introdução alimentar da Catarina. Eu iniciei com os alimentos salgados, devido à preferência da criança pelo sabor doce, então eu preferi iniciar com o salgado para ela se adaptar melhor à alimentação. E deu certo, eu comecei com um alimento, né, um tubérculo, iniciei com a batata, dei durante 2 dias a batata amassada e assim fui introduzindo os alimentos devagar, né? Comecei com um alimento, depois coloquei 2 e 3 e assim foi, né? Os alimentos cozidos com muito pouco sal e aí eu colocava azeite e foi tranquila. A introdução alimentar da Catarina, ela continuou a amamentação. Eu amamentei a Catarina até 2 anos e 2 anos e meio. Eu consegui amamentá-la e graças a Deus a Catarina se alimenta super bem. Não tive nenhum problema com a introdução alimentar
dela. Tá bom? Obrigada. Oi, meu nome é Mirtz, tenho 35 anos, fui mãe aos 25, hoje meu filho tem 10 anos e é uma criança muito saudável. A minha experiência com a amamentação foi dolorosa no começo, como sempre, que a gente não está acostumado, mas não tive nenhum problema quanto a não ter leite ou precisar de dar alguma complementação para ele por conta disso. A amamentação durou cerca de 10 meses. Mais ou menos, porque com 11 meses ele começou a me fazer de chupeta e aí não comia e não mamava corretamente. E o pediatra pediu para que eu tirasse, né? Os primeiros alimentos que ele comeu nós iniciamos pelas frutas e também com a orientação do pediatra. E depois, que ele não gostou tanto, e depois a gente passou para as papinhas salgadas. Mas a gente foi ingerindo aos poucos, né, um tipo de coisa por semana para ver se ele ia reagir bem, como o organismo ia reagir, se ele ia ter alguma alergia, alguma coisa. Então foi um período bem tranquilo e foi uma ingestão lenta. Como era preparado. As frutas eram raspinhas, né, suco, não eram adoçados, eram com o açúcar da própria fruta. E a papinha com pouco sal, azeite, e aí a gente alternava entre frango, ovo, carne e peixe. E tinha os dias certinhos que ele comia tudo, uma dieta bem direitinho. Hoje em dia, ele come bastante, até come direitinho, né? Arroz, feijão, não come muita verdura, não gosta muito de fruta. As frutas que ele gosta são bem específicas, ele desvirtuou um pouco. E como toda criança, né, a gente tem que controlar, mas gosta de doce, gosta de refrigerante e a gente que vai controlando e dosando.